friozinho na barriga aqui. Mas o Senhor é bom. E a sua graça dura para sempre. Essa noite é uma noite de celebração, de alegria. Esse testemunho do DJ aqui é muito lindo, né? Louvado seja o Senhor, né? A celebração aqui com as crianças, esse tempo, comemorando o Dia das Mães, né? Mas eu quero falar sobre o Pai. Falar sobre a paternidade de Deus. E eu tenho meditado nisso aqui, irmãos, já há algum tempo. Essa carga Deus tem colocado no coração em relação à paternidade, né, de Deus em nossas vidas. E eu creio que isso tem mexido, né, comigo, meu coração. Porque eu creio que muitas das nossas lutas, né, batalhas que nós passamos, muitas vezes é falta de nos apropriar dessa graça de Deus, dessa revelação de quem é o Senhor nas nossas vidas, da paternidade do Senhor. Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Eu vou ler aqui com os irmãos. Obrigado, Greca. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele dará culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. E nós observamos, irmãos, que na tentação de Jesus, por 2 vezes, o diabo tentou colocar dúvida no coração de Jesus em relação à sua identidade como filho de Deus. Se és filho de Deus, primeiramente, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito. Observamos que Satanás quer tentar tirar a convicção que Jesus tinha como filho de Deus de 2 maneiras. Primeiro, a necessidade que Jesus tinha de se alimentar. A Bíblia diz que Jesus teve fome, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Vamos observar aqui que o próprio Espírito Santo é que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E às vezes nós passamos pelo deserto, né? E nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor, tá? Porque no deserto Deus está conosco, tá, irmãos? E às vezes Deus vai nos levar para o deserto porque Deus quer nos levar a aprender, a sermos aprovados por Deus, aquilo que Ele tem para nos ensinar, né? Então, a primeira necessidade que Jesus tinha de se alimentar. Depois, a necessidade de se provar, né? De Jesus provar que era filho de Deus, a vaidade. Ele queria colocar no coração do Senhor a vaidade, né? Alcançar a glória e o poder desse mundo sem depender de Deus. Então, todos nós passamos por isso, irmãos. Todos nós somos provados, somos tentados. E muitas vezes, quando passamos por alguma necessidade, seja ela qual natureza for, né, que Jesus foi tentado, ele tinha fome, né? Seja algo emocional, seja algo físico, muitas vezes começa a vir na nossa mente, no nosso coração, sugestão, o diabo começa a tentar colocar algo no nosso coração, porque em todo tempo ele quer tirar essa convicção do nosso coração. E assim como ele fez com o Senhor Jesus. Em Mateus 17:5, fala sobre a transfiguração. Diz que 6 dias depois, né, Jesus, ele subiu ao monte, levou consigo, né, Pedro, Tiago e João, e começou a transfigurar-se diante dele, né, diante deles.
diz que apareceu Moisés e Elias falando com ele a respeito do reino de Deus, e que em algum momento ali, Pedro falou: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, uma será uma para mim, outra para você, outra, né? Uma para Moisés, uma para Elias, para você. E a Bíblia diz que uma nuvem os envolveu, e saiu uma nuvem dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E essa frase mexeu muito com o meu coração, irmãos, porque Deus estava afirmando ali, né, quem era Jesus, né, a filiação de Jesus, né, o amor do Pai pelo Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, assim, eu creio que Deus quer trazer essa revelação dessa paternidade no nosso coração, de que você e eu, nós somos filhos de Deus, nós somos amados pelo Senhor, somos desejados pelo Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa era a convicção que Jesus, essa era a convicção que fez Jesus não ceder à tentação, né? Essa convicção dessa identidade de que ele sabia de quem ele era, né, diante do Pai. Eu lembrei que quando Jesus tinha, se não me engano, 12 ou 13 anos de idade, quando os pais foram a Jerusalém para fazer o censo, né? E quando voltaram, ele se perdeu ali no meio da... Não se perdeu, eles pensavam que ele tinha se perdido no meio da multidão. E a mãe dele perguntou: meu filho, por que fizeste isso conosco? E ele falou: porque convinha cuidar dos negócios do meu pai. Louvado seja o Senhor. Jesus sempre tinha, né? Ele tinha uma convicção dessa sua identidade, da sua filiação, né? Sua identidade como filho de Deus, e essa certeza que vai nos manter firmes em meio à tentação. Essa convicção que somos filhos de Deus vai nos fazer firmes, né, fundamentados na palavra, né? Nós percebemos que em todo o tempo aqui que Jesus foi tentado, ele usou a própria palavra, o diabo usando a palavra ali para tentando confundir o Senhor, mas Jesus ali firme na palavra, ele respondia ali com toda firmeza, né? Eu coloquei aqui: como ter certeza da nossa identidade como filho de Deus? 1 João 3,1, irmãos, vai falar alguma coisa sobre isso. Essa palavra é muito rápida, tá, irmãos? Mas, como ter certeza da nossa identidade como filho de Deus? 1 João 3,1, ele diz o seguinte: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Essa certeza desse amor de Deus, irmãos, né? Que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse amor de Deus que nos enche, esse amor de Deus que nos faz caminhar, que nos faz prosseguir, esse amor de Deus que nos dá o sentimento de pertencimento, sabemos de quem nós pertencemos, de quem nós somos, né? Esse é um grande amor, na Bíblia fala que é esse grande amor. E Efésios 4:5 vai falar o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E esse verso 4 aqui, 5, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E aí fala que, e em amor, achei interessante que em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, sua vontade. Então, em amor, louvado seja o Senhor, em amor o Senhor nos predestinou para a adoção de filhos. Aleluia, essa adoção, irmãos. Nós somos amados do Senhor. Quero falar um pouco sobre essa adoção de filhos, sobre esse espírito de adoção. Aleluia. Romanos 8, 14 a 17. Se puder colocar ali, ó. Gostaria que os irmãos lessem aqui junto comigo. Vamos lá, irmãos. Pois todos os que são... Porque não recebestes... Pode ler, irmãos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes
outra vez. Louvado seja o Senhor, né? Primeiro ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para nós como filhos de Deus, nós precisamos viver uma dependência do Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor que a cada dia o Espírito Santo possa nos conduzir em toda a vontade do Senhor. Porque a palavra diz que os filhos, porque todos que são filhos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando no nosso dia a dia, irmão, nós temos que dobrar os nossos joelhos e clamar: Senhor, guia a minha vida nesse dia, me dirige. Eu quero ser realmente conduzido pelo Teu Espírito. Eu quero que o Senhor realmente use a minha vida, guie a minha vida em toda a vontade do meu Pai, em nome de Jesus. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão, irmãos. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Mas, outra vez, para ficarmos atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Essa Abba Pai, eu coloquei, é uma expressão bíblica derivada de um termo com origem no aramaico. Abba significa o Pai, meu Pai, Pai querido, Paizinho. Louvado seja o Senhor. Pai amado, né? Paizinho. Né? Nós oramos dessa forma com o Senhor, irmãos. Essa forma graciosa, né? De você se referir a Deus, Pai amado, Paizinho, Pai querido, né? Quando nós temos a revelação dessa identidade, desse amor de Deus, dessa adoção, até a nossa oração se torna diferente, até a nossa maneira de se colocar diante do Senhor se torna diferente. Porque nós vemos essa paternidade de Deus, esse amor lindo do Senhor. Louvado seja o Senhor, né? Quando Jesus, ele estava ali no Getsêmani, ele falou: Pai, Abba, né? Abba, Pai, se não me engano, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade, né? Jesus usou essa expressão, né? Com o Pai, né? Abba, Pai, né? Paizinho querido, Paizinho amado, né? Eu creio que muitas vezes, quando Jesus se retirava para orar, afastava-se da multidão, né? Jesus estava ali em comunhão íntima com o Pai, irmãos. Ele estava se deliciando na presença de Deus. Ele estava se derramando na presença de Deus. Aleluia, como filho amado, né? A gente vê aqui na palavra, em todo o tempo, esse relacionamento entre Pai, Filho, a Trindade, um relacionamento muito íntimo, de intimidade com o Senhor. E assim o Senhor quer nos levar a ter esse relacionamento com o Pai. Louvado seja o Senhor. Essa palavra Pai, o que significa para você? Como foi seu relacionamento com seu Pai? Eu sei que, para muitos, essa palavra Pai, ela traz uma carga muito negativa, né? Eu sei que talvez a maioria dos irmãos não assim, mas eu sei que tem várias pessoas que tiveram, né, uma experiência muito difícil, familiar, com seu pai. Essa semana nós tivemos um tempo lá em casa, né, Nelson? Eu, Lena, Nelson, Marlene, com uma pessoa, né? Não é isso? Foi ontem, né? Ontem de ontem. E, basicamente, isso aqui que nós estamos conversando, né? A pessoa chegou toda arrebentada, irmãos. Enquanto nós compartilhávamos sobre essa paternidade, o amor de Deus, essa mulher, ela chorava, e ela começou a relatar todo o relacionamento que ela tinha com seu pai, o quanto ela trazia no seu coração, o pai dela ainda vivo, né? Mas ela trazia realmente muitas coisas dentro do próprio coração dela, e que tornava a vida dela muito difícil o relacionamento com Deus, né? Em todas as áreas de trabalho, emocional, em tantas as áreas que ela passou ali, que ela estava colocando, que ela não conseguia ter vitória, né? Teve uma experiência com o Senhor, né? Lá atrás, aí depois, devido a várias situações, ela se desviou da presença de Deus,
e ela estava chorando ali, a gente estava orando pelaquela mulher, e cremos que a semente foi lançada no coração dela, né, Nelson? E que Deus, Ele quer fazer uma obra muito linda no coração dela, né? Muitos viveram um ambiente familiar onde havia agressões físicas e emocionais, indiferença, autoritarismo, permissividade, alcoolismo, drogas, traições, abuso sexual. Transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus. Temos dificuldade de nos relacionar com Deus como nosso Pai e confiar nele. E até mesmo no nosso meio, entre nós, se nós passarmos aqui a régua, né? A gente vai perceber claramente, né? O testemunho de pessoas que tiveram e passaram por muita dificuldade de relacionamento, né? E isso nós levamos muitas vezes para dentro do nosso relacionamento com Deus. A dificuldade de confiar no Senhor, a ansiedade, muitas vezes, né? Relacionamento muito complicado com as pessoas. E eu creio que tem pessoas que ainda passam e estão vivendo isso ainda, até mesmo no nosso meio, né? Em situações difíceis de familiar, né? Mas pessoas que passaram lá no passado e algo que Deus quer trazer cura. Deus quer trazer uma cura na nossa alma, no nosso interior, no nosso coração. Deus quer restaurar, né? A palavra diz purificando as nossas almas em obediência à verdade, né? Deus quer purificar a nossa alma, Deus quer tirar todo o sentimento, irmãos, tudo aquilo que obstrui, né, nosso relacionamento com Deus, a viver uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Temos uma responsabilidade muito grande de representar Deus para nossos filhos, né? Coloquei aqui também, hoje, diante de uma revelação que Deus está nos trazendo, né, cada dia, né? Sobre a paternidade, o amor de Deus. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande diante de nós, de representar Deus aqui na terra para os nossos filhos, né? Porque na verdade os nossos filhos, eles estão olhando para nós, eles estão olhando para cima, né? Olhando para nós, né? Eu vejo aqui essa criançada toda aqui, e algo assim muito legal, como o Senhor tem acrescentado tantas crianças aqui no nosso meio, tem sido bênção demais, tantos pais novos aqui. Mas, irmãos, queremos trazer uma palavra sempre que nós possamos estar atentos, né? Porque a palavra diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como Cristo nos amou, e assim mesmo se entregou por nós em serviço, né? Em sacrifício a Deus, né? Então, sede imitadores de Deus como filhos amados, né? Eu creio que o Espírito Santo, irmãos, Ele quer nos levar realmente a nos colocar diante do Senhor, e que possamos estar buscando de Deus, viver o reino de Deus dentro da nossa casa, no nosso relacionamento como família, relacionamento marido e mulher, nosso relacionamento com os nossos filhos, para que possamos realmente, nossos filhos possam crescer com uma imagem não distorcida de quem é Deus, da paternidade de Deus, mas possam crescer na graça, no conhecimento, sabendo quem eles são, né? De quem eles servem, o amor que eles têm pelo Senhor, olhar para nós e ver pais que amam o Senhor, que são realmente cheios da graça do Senhor, pais, né, marido e mulher que se perdoam dentro do lar, que se humilham. E eu creio que muitas situações que o Espírito Santo quer fazer de restaurar esse relacionamento, amados, isso passa dentro de nós. Louvado seja o Senhor. E nós precisamos muitas vezes fazer o caminho de volta, né? Restaurar relacionamentos. A palavra diz, se não me engano, em Malaquias, que Ele há de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém, irmãos? Nós precisamos converter o nosso coração aos nossos filhos. E nossos filhos precisam converter o coração a nós. Eu creio que nós vivemos aqui também uma situação de filhos que estão fora, que um dia estiveram conosco, congregando, servindo ao Senhor, e que hoje estão afastados. Então, convém, irmãos, que nós possamos converter o nosso coração, os nossos filhos, assim como o filho pródigo, né? Para que eles possam voltar, né? Possam realmente servir ao Senhor, possam entregar suas vidas ao Senhor, né? Eu tenho sempre dito aos irmãos que eu sou uma prova do amor de Deus, nesse sentido, né? A minha casa, né? Porque nós provamos disso, né, irmãos? Né? Nós estamos falando de algo que nós podemos falar, né? Que um dia tivemos que chorar pelo nosso filho. Cadê ele, hein? Está lá atrás. Ei, Gabriel!
Né? Gabriel ficou fora aí da presença do Senhor por algum tempo, alguns anos, e foi um momento de muita dor, difícil para nós. E quando nós entendemos, né, nós precisamos agir em amor, conquistar o coração dele no Senhor, que você ganha através do serviço, do amor, da atenção, e também de sermos firmes, né, naquilo que nós criamos, e deixar de ficar simplesmente cobrando, exigindo. E nós percebemos que quando nós colocamos a nossa mão, parece que a coisa só piorava, ia se afastando cada vez mais da presença de Deus. Mas quando nós pedimos o Espírito Santo, quando nós dependemos do Espírito Santo, o Senhor começou a fazer uma obra muito linda, de dentro para fora, né? E nós podemos ver, chegou um determinado momento que nós falamos, aí, Lena, né, amor? Lena, esse menino está convertido, ele está realmente, o coração dele está convertido ao Senhor, né? Sem nenhuma palavra, nós percebemos a conversão dele, irmão. Por quê? Porque o Senhor fez essa obra, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então você que tem seu filho hoje, que está fora da presença do Senhor, não desanima, meu amado. Paga o preço, né? Jesus já pagou o preço na cruz, né? Mas vai, busca o Senhor, dobra o seu joelho, clama ao Senhor, porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós pedimos e pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A Ele a glória, a honra e a adoração. Aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo que não vou chorar, mas é difícil. Louvado seja Deus. É difícil. Você precisa resolver essa situação da paternidade terrena. Você que tem alguma pendência no seu coração, você que tem algo que trava o seu interior, quando você lembra dessa palavra de pai, né? Você não consegue provar dessa filiação, desse amor de Deus, né? Você precisa ir atrás do seu pai, meu irmão. Pedir perdão, liberar perdão e reatar seu relacionamento com Ele. Muitas coisas vão ser destravadas na sua vida. Muitas coisas vão ser destravadas na sua vida. Não é sobre Ele, mas é sobre você. Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Deus quer mudar a minha vida, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, meu pai é assim, assado, ele continua desse jeito e tal, né? Né, Nelson? Nelson deu até o testemunho dele lá para nós, foi muito lindo, né? Que ele foi até o pai dele, né? Convertido, servindo ao Senhor e pediu perdão, né? Seu pai mudou alguma coisa, Nelson? Não, né? Até agora nada, né? Mas Nelson mudou, irmãos. Nelson está aqui servindo ao Senhor, entregou a vida dele a Cristo. Por quê? Porque essa é a primeira mudança que Deus quer fazer dentro de nós, irmãos. Você precisa liberar no mundo espiritual a vida do seu pai. Você precisa liberar o seu coração para que você possa desfrutar desse relacionamento com Deus. Amém? E se seu pai faleceu? Ih, Jesus. Seu pai faleceu, o que a gente pode fazer, irmãos? Você pode fazer uma oração e liberar perdão. Fechar todas essas brechas em relação ao seu passado. E aqui Deus quer nos falar muito sobre isso também, né? Porque muitas vezes o pai é falecido, né? Seu pai não teve oportunidade, você morreu ali, seu pai faleceu e você morreu com aquela mágoa no seu coração, com ressentimento. Você não conhecia, né? Eu lembro de uma irmã que ela relata isso, né? Que teve um relacionamento muito difícil com o pai, de abandono, o pai abandonou a família, ele era um servo de Deus, e ele se afastou da presença do Senhor, e teve um relacionamento com outras mulheres, uma situação tão difícil, mas ela conheceu Jesus, ela conheceu a vontade do Senhor. Em dado momento ela ouviu uma palavra do Senhor, como hoje está sendo repartida, e que ela precisava realmente liberar perdão para o seu pai, e ela buscou então em Deus, né? Já havia falecido, mas pela fé, ela orou ao Senhor e pediu que o Senhor realmente perdoasse o seu pai. E naquele momento ela foi liberada no seu coração de todo aquele ressentimento, da amargura que prendia o seu coração. Tem um Salmo 27, 10.
Então vem cá, irmã. Faz favor. É você mesmo que é o testemunho que eu estou dando aqui? Ele está falando de mim mesmo, né? É porque eu tive um pai ausente, né? E quando eu me converti, na minha caminhada, ouvi essa palavra da paternidade, né? No meio da caminhada, né? Caminhando, aliás. E essa palavra, assim, veio no meu coração, e eu tinha muito, mesmo servindo o Senhor por alguns anos, eu guardava ainda dentro do meu coração, ainda ressentimentos, né? Mágoas, e essas coisas me travavam com Deus, né? No meu relacionamento com Deus. E aí, um dia, um irmão falou essa palavra, né? Dentro disso que o Luiz está falando, sobre a paternidade, né? E aí, eu pude ver que eu transferia para Deus essas coisas, né, da falta de proteção, né, de inseguranças que foram marcando minha vida, né? E aí eu liberei, né? Entendi no meu coração e dei esse passo, né, de abrir meu coração e liberar perdão para o meu pai, mesmo ele estando morto, né? Se ele estivesse vivo, eu teria que ir até ele, né? E eu iria, mas ele não estava mais vivo. Então, eu pude liberar, né, o meu coração, pedir perdão ao Senhor, né? Ele colocou assim, só errado, tá, irmãos? Mas no sentido de que ele falou do Senhor, Deus perdoar o pai dele, o meu pai. Mas eu que perdoei, né, assim, o meu coração, liberei esse perdão. Amém? E fiquei, graças a Deus, assim, senti realmente, assim, o quanto que o Senhor tem... desde lá, né, destravado muitas coisas em minha vida. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Salmo 27:10 fala que se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Louvado seja o Senhor. Gálatas 4:6 e 7. Pode colocar ali, irmãozinho. Vamos ler isso aí também, irmãos? Gálatas 4:6 e 7. Fez. É 4. Gálatas 4. Gálatas 4, irmãos. Vamos lá? E por quê? De sorte glória a Deus, irmãos. Que lindo esse versículo, né? E porque vós sois filhos, nós somos filhos, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo, ele clama dentro de nós, Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho querido, Pastor amado. De sorte nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Sendo filhos, sendo também herdeiros de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Fala um pouquinho sobre esse espírito de adoção. Acho que eu copiei errado esse negócio aqui. O espírito de adoção é aquele que gera identidade e pertencimento. Diferente do espírito de orfandade, que gera rejeição e insegurança. O espírito de adoção confirma que você pertence à família de Deus, meu irmão. Que temos acesso a Deus como filho de Deus, através da redenção que é em Cristo Jesus. Nós pertencemos a esse espírito de adoção. Mas receber esse espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Louvado seja o Senhor, né? Esse espírito que gera identidade, pertencimento, segurança, relacionamento com Deus. A igreja e a pregação ajudam na clareza
de sermos filhos de Deus. Mas a plena certeza só vem através da testificação do Espírito. Porque o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por que você sabe que você é filho de Deus? Porque eu sei que eu sou filho de Deus. Porque o Espírito Santo, amado, ele testifica no nosso espírito. Eu sei porque o Espírito testifica. Por causa dessa filiação, desse Espírito de adoção que habita em nós. Amém? Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Fala um pouquinho da característica de um pai, rapidamente aqui. Deus, Pai, é provedor. Mateus 6, 32 e 33. Se alguém quiser ler aí, pode ler também, porque Mateus 6, 32 e 33. Está ali? Olha lá, irmãos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, nosso Pai celestial, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Ele é Deus o quê? Provedor. Ele é um Pai amoroso. 1 João 4,9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O amor de Deus é um Pai amoroso. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, e nos nossos delitos deu vida juntamente com Cristo, pela graça e salvo. Louvado seja Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai protetor, Ele é um Pai perfeito, um Deus perfeito. Jesus falou do Pai: sede perfeito, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E agora vou falar um pouco sobre essa questão do espírito de orfandade, irmãos. Essa passagem é Lucas 15, de 11 a 32. Que vai falar sobre o filho pródigo. Continuou. 15. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guarda-porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vi ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compassido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Louvado seja o Senhor. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, este teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recebeu com saúde, recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu tenho, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido, foi achado. Aleluia. E, amados, esse texto ele fala algo assim que a gente tem que estar muito atento, né? E ele diz aqui no 18 e 19, verso 18 e 19, o filho mais novo de seu pai: me trata como empregado, né? A mente, o espírito de orfandade, o filho mais novo. O mais velho, 28 e 29, há tanto tempo te sirvo. O filho mais velho disse, né? Então, na verdade, assim, a mente do filho mais novo era uma mente também de órfão, né? E o mais velho também tinha uma mente de órfão e uma mente de escravo. Então, Deus quer realmente nos libertar disso, irmãos. Deus quer nos dar realmente uma mente de filhos de Deus. Porque não se trata da nossa performance, daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer para agradar a Deus. Se trata, assim, do amor do Senhor, irmãos, que nos acolheu, que nos sustenta, que nos fortalece. E muitas vezes esse sentimento aqui vivendo dentro da casa do Pai, com a mente de escravo. E eu vivi isso, irmãos, há muito tempo atrás. Eu vivi essa palavra, né? Porque muitas vezes eu queria agradar a Deus, eu queria fazer as coisas para ser aceito pelo Senhor, ou para que as pessoas pudessem me ver fazendo. E o Senhor me falou muito através dessa palavra, né? Que o amor que Ele tinha pela minha vida é o amor incondicional, o amor de Deus, que Ele me amava da maneira que eu sou, né? Deus, ele não nos ama nem mais, nem menos, né? Não podemos fazer nada porque possamos ser mais amados ou menos amados por Deus. Mas o Deus é um amor, né? O Deus é de um amor incondicional, Ele nos ama, amados. E essa mente de escravo, ela nos impede de viver esse relacionamento com Deus, essa adoção, desse espírito de adoção, né? Essa filiação com Deus. Deus quer nos libertar dessa mente de escravo. Ele quer nos trazer uma revelação dessa paternidade de Deus. Louvado seja o Senhor. E ele disse que, então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu. Ele estava falando que o pai nunca havia dado nenhum cabrito que ele pudesse se alegrar com seus amigos, né? Mas se nós vamos ver o texto ali atrás, a palavra diz que o pai ele dividiu os haveres, toda a herança, entre os dois. Então ele estava vivendo com um engano muito grande no coração dele, com a mente de escravo, né? Ele era dono de tudo, né? Porque o pai falou: tudo que eu tenho é teu. E assim muitas vezes na casa do pai, nós servimos ao Senhor, amamos o Senhor, mas muitas vezes essa mente de escravo nos impede de receber da graça, da bênção, da bondade, da provisão de Deus. E Deus realmente quer nos libertar dessa mente escrava. Louvado seja o Senhor. Gálatas 4:17. Gálatas 4, de 1 a 7. Estou finalizando, tá, irmãos? Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, mas posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos regimentos do mundo.
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Gostaria de orar pelos irmãos. Eu creio, irmão, que o Senhor realmente tem algo a nos falar muito acerca dessa palavra da filiação, da adoção. E aqueles que um dia estiveram na presença do Senhor, que estão afastados, que precisam voltar para a casa do Pai. Nessa noite, eu creio que é uma noite que Deus quer trazer reconciliação, perdão, né? Deus quer trazer você de volta à casa do Pai. Também você que é pai e que por algum momento você está se sentindo, está por debaixo de alguma acusação, de condenação. O Espírito Santo quer liberar seu coração, perdão. Você que é filho, que precisa voltar, realmente restaurar, restituir alguma situação com seu pai. Mas Deus quer levantar uma igreja sadia. Deus quer curar o seu povo. Deus quer tirar todo o sentimento, tudo aquilo que não vem, tudo aquilo que nos impede de realmente viver essa vida transbordante, né? Uma vida plena com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós queremos clamar nessa noite. Sabemos que como Satanás, ele tentou a Jesus, e ele quer fazer de todas as formas com que essa palavra, a revelação dessa palavra não caia no coração do homem. Mas nós nos levantamos contra toda a batalha, toda investida do inimigo. Declaramos, Senhor, que a palavra do Senhor, ela cai no nosso coração, e que nós queremos viver como filhos de Deus. Nós queremos desfrutar dessa paternidade. Nós queremos realmente crescer na graça do Senhor. Queremos ver o Senhor como nosso Pai. Senhor, Teu Espírito possa estar convencendo nossos corações nessa noite, em tudo aquilo que precisamos colocar diante do Senhor, tirando toda a ansiedade do coração, toda a desconfiança, porque sabemos que a ansiedade, Senhor, é tudo aquilo que nós vemos fora da perspectiva do Senhor, tudo aquilo que realmente vivemos fora da vontade do Senhor. Mas o Senhor venha estar tirando toda a ansiedade nessa noite, toda a preocupação. O Senhor sabe de tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. O vosso Pai Celestial sabe de tudo o que precisamos. E nós queremos declarar nossa dependência do Senhor. Amém. Deus, cura a nossa alma, cura os nossos sentimentos. Amém. Restaura a nossa alma, nossas emoções, os nossos pensamentos, Senhor. Amém. De maneira realmente que a plenitude do Senhor venha se cumprir nas nossas vidas. De maneira realmente que possamos servir o Senhor totalmente, Senhor, por inteiro. Nós queremos clamar a Ti pelos pais aqui neste lugar, todos nós que somos pais, e declarar, Senhor, que nós somos necessitados dessa capacitação, da graça do Senhor. Nós queremos criar os nossos filhos, né? Na presença do Senhor, que nossos filhos possam ver em nós uma referência de pai, né? Que venha tirar toda a distorção, toda a mentira, todo engano, mas nos levar a viver de maneira como filhos amados. Nossos filhos possam contemplar, olhar para nós e possam ver o Senhor na nossa vida, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado por essa noite, por essa oportunidade que aqui estamos, e nós declaramos que a graça do Senhor, ela é maior do que nossas vidas, maior do que nós, as nossas debilidades, aquilo que nós vivemos no passado, Pai, e que vivemos e que hoje precisamos dessa cura. Nós podemos olhar para Ti como nosso Pai e saber que em Ti nós somos supridos de toda carência, em Ti nós temos toda a revelação que precisamos para viver segundo a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Vem cá, Vitória. Fala aqui.